É possível colocar um controlador digital em uma geladeira que usa termostato? Não só é possível, como eu vou te mostrar o serviço que a gente fez. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração em máquina de lavar aqui do portal Refrigeração. Bom, eu vou te explicar o contexto no qual a gente precisou colocar um controlador digital em uma geladeira que usava termostato. Porém, antes, eu quero falar do nosso patrocinador, a Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área da refrigeração. Produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, tapa-fugas, contraste para encontrar vazamento. Na realidade, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia. Certo? Procure os produtos da Brasueld numa loja de refrigeração perto de você. E eu só falo de produtos que eu testei, tá bom? Valeu, Brasueld, pelo apoio. Vamos continuar com o nosso vídeo? Bora lá! Então, como eu dizia, há um tempo atrás a gente fez essa troca, colocamos um controlador digital em uma geladeira que usava termostato. Por quê? É legal você entender o porquê. Farmácia, uma grande drogaria, uma grande rede de drogaria aqui de São Paulo, uma das unidades, nos chamou, certo? Eles estavam tendo problemas para manter os medicamentos. Deixa eu te explicar alguma coisa sobre drogarias. Tem alguns tipos de medicamentos que eles precisam ser mantidos em uma temperatura ideal, certo? Que, no caso, os laboratórios determinam. Ó, esse medicamento tem que ser guardado entre 3 a 8 graus. É mais ou menos a faixa desses medicamentos que essas drogarias têm que guardar. Entre 3 e 8 graus. Não pode nem subir e nem baixar, senão estraga o medicamento. Medicamento, coisa cara. Certo? Então, nem pensar em estragar medicamentos. Então, o que acontece? Era uma geladeira desse tipo, uma geladeira expositora com porta de vidro. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo que a gente fez. Só que o controle dela era exercido por um termostato. E o que acontece? A farmacêutica não conseguia acertar a temperatura. Certo? O termostato ele tem aquela escala bem primitiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que você não sabe, não faz a menor ideia do que se trata aquela escala. Certo? Então ela não conseguia. Quando ela aumentava, a temperatura caía abaixo de 3. Quando ela levantava, a temperatura oscilava muito. Inclusive, pelas normas da Anvisa, que é quem cuida dessa área, desse departamento, essas geladeiras elas precisam ter uma espécie de termômetro dentro delas, e esse termômetro ele registra a temperatura máxima e mínima que deu em determinado período. Então, a farmacêutica, eles têm de tempo em tempo, eles vão lá com uma planilha anotar, né, tal horário, aí ele anota no intervalo da última vistoria qual foi a temperatura máxima, qual foi a temperatura mínima. E adivinha, com o tal do termostato, era uma loucura. A temperatura máxima era lá em cima, muito perto de 8 graus, e a temperatura mínima era lá embaixo, muito perto de 3 graus, e não podia, tinha que ter uma estabilidade. E eles nos chamaram para dar uma solução para eles, e a solução que a gente deu foi colocar um controlador eletrônico. Eu não sei se você já sabe, você que já é da refrigeração, provavelmente você já sabe, um controlador eletrônico você consegue programar ele, certo? Para que ele exerça uma variação mínima. Por exemplo, você pode programar ele, digamos, essa geladeira, ela tem que trabalhar entre 3 e 8 graus, então eu nunca vou deixar uma temperatura nem muito próxima de 3, nem muito próxima de 8. Eu vou colocar mais ou menos no meio, o melhor possível. Então, vou estabelecer ali por volta de 5 graus. Então, num controlador digital, eu posso programar assim, eu quero que essa geladeira desligue com 5 graus e ligue novamente com 6, ou com 5,5, eu determino. Então, o que vai acontecer na planilha da farmacêutica, quando ela estiver anotando?
vai ter uma mínima muito próxima de 5, porque mesmo depois que o compressor desliga, que dá 5 graus, é normal cair ainda meio grau, até 1 grau é normal, porque o gás ainda está fluindo dentro do sistema. Bem como também quando desliga, é normal a gente estabelecer então, desligar com 5 e ligar de novo com 6 graus. É normal subir meio grau ou até 1 grau quando desliga, porque não é mágica, não acontece instantaneamente o negócio. Então, por isso, principalmente nesses casos, a gente deixa essa margem mínima entre o liga e desliga para não ter variação na temperatura. Esse tipo de coisa não é muito bom, por exemplo, para geladeira. Normalmente, quando vem de fábrica um controlador, ele vem com um diferencial entre o liga e desliga de 2 graus, certo? Para que é esse diferencial? Para preservar, né, para o compressor durar mais tempo, porque quanto maior o intervalo entre o liga e desliga, menor vai ser o desgaste do compressor com o tempo. Mas no caso de geladeira de medicamentos, eles não estão tão preocupados com a durabilidade do compressor, estão mais preocupados com a integridade dos medicamentos que estão lá dentro. Tá muito confuso isso que eu estou falando? Deixa eu falar para vocês. Eu tenho um curso aqui no portal Refrigeração, inclusive eu estou deixando o link aqui embaixo. É o terceiro link. Primeiro link é o curso de refrigeração. Aliás, eu acho que é o quarto link. Primeiro é o de refrigeração, segundo é o de máquina de lavar, terceiro é o combo com os 2 cursos. E no quarto link está o link de controlador eletrônico, tá? Controlador eletrônico é isso aqui, ó. Tá vendo? Esse display aqui. Inclusive, esse painel aqui é um painel onde a gente gravou a maioria das aulas sobre controladores eletrônicos. E lá a gente explica tudo, tintim por tintim, como programar, como fazer. Quem faz o meu curso de controlador eletrônico fica muito, muito fera, tá bom? Mas é um curso para quem já é técnico de refrigeração, tá bom? Quem não é técnico de refrigeração dificilmente vai conseguir tirar um proveito legal desse curso, mas para quem já é técnico de refrigeração é tipo assim um degrau a mais que ele sobe na sua capacidade aí de fazer os seus reparos, de dar solução para os seus clientes. Vamos voltar aí, calma, daqui a pouco eu solto o vídeo, eu só estou te explicando, você tem que entender o contexto. Legal? Vamos lá, daqui a pouco eu mostro os controladores aqui. Ó, esse é um controlador, chama MT512, é um controlador da Fugauge, ele é próprio para resfriados, tá? E esse outro aqui, dessa caixa maior, é o, deixa eu ver, TC900 E-Power. Ele é próprio para congelados. Então, primeira coisa é você saber que tipo de controlador você vai colocar. Para substituir um termostato, o melhor é esse daqui. Ele é mais simples e é muito bom, vocês vão ver. Deixa eu soltar o vídeo. Já está ficando bem comprido esse vídeo e eu nem mostrei ainda o nosso... Deixa eu diminuir minha tela aqui. Opa! Legal. Ó, dá uma olhada só. Aqui já é a carenagem do evaporador que eu desmontei, tá vendo só? Ali na direita, o termostato, pois é. Esse é o termostato que a gente vai anular e nós vamos colocar um controlador digital. Nós vamos colocar o MT512. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. MT512E. Beleza? Deixa eu soltar esse vídeo e eu vou dando umas dicas para vocês. Legal? Então, para substituir um termostato, esse o MT512 é o melhor que existe. Certo? Aí no caso eu já montei. Inclusive esse atendimento virou uma aula, tá, do meu curso. Lá no meu curso eu explico tintim por tintim onde vai cada fio, como programa, tudo direito, tá bom? Não fica nada confuso não. Mas eu escolhi aí, ele já está, no caso, ligado, já está instalado. Agora o mais difícil não é você instalar e ligar. O mais difícil, quer dizer, não é que é mais difícil, depois que você aprende fica muito fácil. Ó, o termostato já está completamente desligado, tirei todos os fios do termostato e todos os fios que estavam no termostato estão ligados agora no controlador digital no MT512. Como eu dizia, o principal não é você saber instalar, lógico, precisa saber instalar, mas o principal depois é você conseguir programar aquilo que eu disse no começo do vídeo, como eu quero
que ele funcione. Não pode ter variação de temperatura, tá bom? Então esse controlador, inclusive esse em particular, deu bastante trabalho. Por quê? Porque a farmacêutica, né, a responsável pelos medicamentos, ela queria que a temperatura do controlador digital batesse exatamente com a temperatura. Ó, o termostato ele não está funcionando mais, ele ficou ali só decorativo. Ah, deixa eu até pausar aqui. Repara que esse termostato não tem informação nenhuma de temperatura. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que não quer dizer nada, certo? Que temperatura é 1, que temperatura é 2? Não quer dizer nada. Então o controlador digital, ele vai dar esse controle para o nosso... para a responsável, para a farmacêutica responsável aí. Só que o desafio foi aumentando, porque a farmacêutica queria que a mesma temperatura mostrada no display fosse a temperatura que estava no termômetro que ela tem. É um termômetro que ele vem aferido pelo Imetro, então ele é muito preciso, e ela queria que esse display do controlador trabalhasse igual. Então deu um pouco de trabalho. Então nesse vídeo eu ensino como fazer para que as temperaturas batam. Ah, e outra coisa, o sensor não podia, porque a minha sugestão seria colocar os dois sensores, juntar os dois, tipo com uma presilha. Ela falou, não pode, esse sensor tem que ficar solto aqui, não pode colocar nada perto dele. Fala, pois é. Então foi um desafio que a gente teve que superar. Vamos lá, deixa eu soltar para vocês. Então no primeiro momento eu deixei o sensor nessa posição e eu achei que estava bom. Só que aí a farmacêutica disse que não, precisava bater. Minha solução foi colocar o mais próximo possível o sensor do meu controlador, o mais próximo possível do sensor do termômetro aferido pelo Imetro dela. Vocês vão ver já já. Ó, esse é o termômetro dela. E ela queria que batesse. Deixa eu voltar um pouquinho, ver se eu consigo voltar um pouquinho. Aí. Esse é o termômetro dela, ela queria que batesse exatamente a mesma temperatura que está dando aqui, ó. Esses 11,8 ela queria que batesse. E deu um pouco de trabalho. Mas na aula eu explico exatamente como eu fiz, tá bom? Não vou explicar agora porque não dá tempo, tá bom? Ó, eu mudei o sensor, coloquei junto, ó, tá dando 11,2, 11,4, e eu ia ajustando. E dá uma olhada, ó. É porque a tampa de vidro está refletindo um pouco, mas os sensores eu coloquei um do lado do outro. Ó. Dá uma olhada só, os dois sensores estão juntos, ou aliás, bem perto um do outro. E aí eles começaram a caminhar junto, dando a mesma temperatura. Mas deu um pouquinho de trabalho, ó, 10,4, 10,3, eu fui, ajustei de novo, ó, 3,8, 3,9, isso daí é 1/10 de diferença. Eu falei, ó, de vez em quando 1/10 vai dar, ó, 3,7, 3,7, bateu. Então de vez em quando batia, mas às vezes dava 1/10 de diferença. Foi o que a gente conseguiu. Tá ligado? É muito, muito difícil você acertar isso daí. Certo? Tem muitas variáveis. Ó, 3,5, 3,4, 3,4. Então eles começaram a caminhar juntos. Tá legal? A cliente, a farmacêutica, ficou muito feliz, certo? Com o resultado final. Ela não conseguia manter um controle e graças aí ao nosso controlador digital resolvemos o problema. E a vantagem é que se trata de uma rede. Eu não vou falar o nome deles aqui, dessa rede, mas provavelmente você tem uma dessas drogarias perto da sua casa, certo? E quando se trata de uma rede, o gerente de uma loja vai falando para o de outro e aí não falta serviço, tá bom? Então a gente tem feito muito disso, tanto em laboratórios quanto farmácias, tá? Para conseguir esse resultado. A forma de regular, aí no caso, controlador é a seguinte. Eu ensinei a cliente, né, como nesse botão aqui você segura por 5 segundos. Bom, aí é outra aula, point. Tá bom? Não vou ensinar você agora como programar a temperatura, não. Aqui, nesse botão, você sobe a temperatura. Mas é muito simples, tá bom? Digamos que você quisesse 4.1, aí apertar o 7 para gravar. Ela colocar na temperatura a gente vai desejada. deixar como estava, em 3 graus.
Vamos ver, Foi a melhor temperatura que para a gente 3, encontrou. então não baixa E aí, de 3 nem que queira. aperta o 7 para gravar. Agora o programa é em Certo? 3. Então todas as vezes que chegar Valeu. em 3 graus, a geladeira vai desligar. Certo? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, então espero que você entenda. É possível você colocar um controlador digital em uma geladeira que use termostato, principalmente uma geladeira que precisa de um controle melhor. Eu tenho usado muito isso em freezers, tá bom? Tem freezer que é complicado de você regular a temperatura, uma série de situações. Eu uso muito esse tipo de coisa também para quem faz cerveja artesanal, porque eles precisam muito de controle de temperatura. Dependendo do processo, do momento do processo, eles precisam poder controlar. Então, o controlador digital é fera, tá bom? Então, se você quiser aprender a trabalhar com controlador digital, o link está aqui embaixo. Tá? É principalmente para quem já é técnico de refrigeração. Se você ainda não é técnico de refrigeração, eu recomendo que você faça primeiro o curso de refrigeração para você poder tirar o máximo de proveito dos controladores digitais. Legal? Tá tudo aí na descrição, vem estudar aqui no portal. Valeu demais, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.